Olá, como estão? Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, agora dessa vez de um modo virtual, né? Já estive em outras oportunidades aí no centro aí, palestrando, falando sobre o estudo, sobre o Evangelho de Jesus, e dessa vez essa maneira diferente, que eu, sinceramente, nunca esperava que ia acontecer, fazer uma palestra de modo virtual. Mas, e é isso que nós estamos fazendo agora. Esse Centro Amor e Caridade sempre me recebeu muito bem, as pessoas são muito amorosas e há uma energia muito forte nesse centro. Então, eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntos novamente. E antes de falarmos sobre o tema que vamos desenvolver hoje aqui, vamos fazer uma oração, pedindo a Jesus, nosso mestre de todas as horas, que nos acompanhe nesse estudo e agradecer por essa oportunidade de mais uma vez estarmos estudando o seu Evangelho, né? E que ele nos conceda a luz do esclarecimento para podermos entender suas mensagens sobre as leis de Deus. E nos ajude, Mestre, a encontrar a paz interior, a serenidade e a humildade para reconhecermos nossos erros e defeitos. E que assim seja. Bom, quando o Augusto me convidou para fazer essa palestra aqui, eu tinha um outro tema em mente. Mas depois me veio uma inspiração e eu acabei mudando completamente o tema que eu ia desenvolver. E o que eu acabei escolhendo agora é um tema que acho que todo mundo tem um pouco, né? Que é a ansiedade, né? Quem é que não tem um pouco de ansiedade? Acho que todos nós somos ansiosos de uma maneira ou de outra. Uns conseguem controlar muito bem a ansiedade, mas outros não. Outros têm até crises, né? Crises de angústia, crises de desespero, crises de querer saber o que vai acontecer e fica angustiado com aquilo ali. Uns têm suor, outros têm taquicardia, outra pressão sobe. Enfim, ansiedade é uma coisa que todos nós temos, ela é boa quando nós sabemos controlá-la, mas ela acaba sendo ruim quando não sabemos como lidar com ela. E a literatura espírita ela é rica nesse tema de ansiedade. Nós encontramos esse tema aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, em Joana de Ângeles, que fala muito sobre a psicologia humana. Ali a gente encontra muita coisa sobre a ansiedade, né? E outras obras literárias, outros autores aí que psicografaram André Luiz, psicografaram Emmanuel, também ali se encontra muito sobre esse tema de ansiedade. Procurando no dicionário, eu encontrei o seguinte, que ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo, provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Significa também angústia, perturbação, pouco à vontade, apertar e sufocar. Então, olha bem aqui, eu vou repetir um trecho dela. É um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação. Ou seja, nós antecipamos que vai haver um problema, que vai haver uma dificuldade na frente. O ser humano ele tem a mente muito criativa, muito vasta, né? Nós estamos sempre com o pensamento em atividade. E nós somos muito criativos também, o ser humano é muito criativo. Então nós criamos imagens, nós criamos situações que muitas das vezes não acontecem, né? Ela está só na nossa cabeça, está só no nosso pensamento. E ela não vai acontecer nunca. Então a ansiedade é isso, é uma antecipação
provocada uma antecipação provocada por alguma coisa que nós imaginamos que vai acontecer. Só imaginamos. E, como eu disse, muitas vezes nem vai acontecer. Okay? Em Mateus, no 6,34, o melhor psicoterapeuta que existiu, e eu acredito que não vai existir outro, que é o nosso Mestre Jesus, né? Ele disse: não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males. Ou seja, não andeis ansiosos pelo dia pelo dia de amanhã, o que vai acontecer ainda, o futuro, né? Porque o dia de amanhã trará a sua solução. Então, quando chegar amanhã, a solução poderá vir. Né? Aqui não tem um ditado que diz: não vamos colocar a carroça na frente dos burros. Né? Então é exatamente isso daí. Né? Então, às vezes a gente fica querendo criar uma situação, imaginar uma situação, e ela não acontece. E também tem outro ditado que diz, né, que uma noite de sono resolve inúmeras dificuldades, resolve inúmeros problemas. E realmente é verdade. Muitas vezes nós estamos hoje com um problema, uma situação, e não encontramos a solução de jeito nenhum. Aí a gente vai dormir, acorda no dia seguinte e a solução veio. Ou então nem aconteceu aquilo que nós imaginávamos. Né? No Livro dos Espíritos, na questão 341, está lá: na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo, nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Ou seja, quando nós estamos lá na espiritualidade, programando essa vida terrestre que nós vamos fazer, ocupar, né? Lá nós fazemos o nosso programa e o espírito ele tem ansiedade, né? Ele fica ansioso para saber. Então, essa é a pergunta de Allan Kardec. E a resposta dos espíritos, né? Eles têm uma ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência ou retardarão ou farão avançar, conforme as suporte. Né? Ou seja, quando nós estamos lá, nós fazemos um programa de provas, né? E antes de nós reencarnarmos, nós ficamos ansiosos, né? Para saber se nós vamos conseguir fazer aquele programa todo, o que nós programamos para essa reencarnação. Né? Então, há uma ansiedade até no mundo espiritual, há uma ansiedade. Agora, a Joana de Ângeles, né, no seu livro Autodescobrimento, tem um item lá que se chama Incerteza do Futuro. Né? Então, ela disserta bem ali, ela comenta bem ali, né, que, face às reencarnações passadas, temos no nosso subconsciente armazenados quase sempre recordações negativas e neurotizantes. Imaginamos que o nosso futuro será carregado de problemas, de desafios e grandes sofrimentos. Ou seja, no nosso subconsciente nós temos armazenado todas aquelas lembranças das reencarnações passadas. Né? Elas ficam gravadas no nosso perispírito. Né? Então elas ficam no nosso subconsciente. E nós, da medida que nós vamos vivendo, nós vamos recordando sempre os momentos que nós tivemos. E por que acontece isso daí? Porque nós não tiramos do subconsciente essas recordações. E acreditamos que o futuro será igual ou pior daquelas existências passadas. O Divaldo Franco ele tem uma ilustração, né, que eu acho bem interessante, que ele fala que a nossa vida é como um tubo em U, né, que está cheio de água suja. Né, que essa água suja representaria os nossos defeitos, os problemas que nós enfrentamos e não conseguimos fazer,
né? Então isso daí é representado pela água suja. Mas à medida que nós vamos estudando, que nós vamos nos descobrindo, que nós vamos eliminando os vícios ruins que nós temos, nós vamos ou substituindo por outras virtudes, né? Tirando os vícios e colocando as virtudes. Essa água desse tubo, ela vai saindo desse água escura e vai sendo substituída por uma água clara, até chegar o momento que toda essa água escura, suja, ela saiu e foi substituída por uma água límpida. O que quer dizer isso daí? Que quando nós chegarmos a esse ponto, o nosso tubo estiver com água cristalina, ela vai ter o quê? Nós estamos em que estado de espírito? Nós vamos estar no estado angelical, né? Um estado de espírito puro, um espírito de luz, né? E isso é uma coisa que todos nós estamos fadados a ter, a ser, né? Não a ter, a ser. Um dia todos nós seremos um espírito de luz, todos nós seremos um espírito angelical, né? Agora, em quanto tempo nós vamos conseguir isso? Bom, aí depende da caminhada, do esforço, da vontade de cada um, né? Cada um que traça o seu caminho, que faz o seu caminho. Uns vão demorar aí, sei lá, 200 anos, 500 anos, 1000 anos, sei lá quanto tempo que vão demorar. Mas outros vão fazer uma caminhada mais rápida. De repente, em 100 anos já se consegue chegar nesse estado angelical, né? Não digo nós aqui que somos o ser humano normal, né? Mas os espíritos de luz, por exemplo, Chico Xavier deve estar já num estado de espírito bem avançado, né? Bezerra de Menezes, todos esses espíritos aí, eles conseguiram vir para a Terra, fazer as suas reencarnações e chegar num estágio bem mais avançado, né? Um estado mais puro. E nós chegaremos lá também, com certeza nós chegaremos também lá. E Joana de Ângeles diz o quê? Por que nós não conseguimos, que nós temos essas ansiedades, esses sofrimentos? Porque nós não conseguimos desalojar do nosso subconsciente essas recordações, né? Essas recordações que estão gravadas no nosso subconsciente. Nós não conseguimos desalojá-las, tirá-las de lá, então nós estamos sempre em sofrimento, né? E ela diz também, né, como eu acabei de falar, que nós não podemos fugir do nosso processo de evolução espiritual, de nosso crescimento interior. E temos dúvidas e incertezas como enfrentar, como proceder. E a atitude correta, Jesus já nos deu a dica. Qual que seria a dica? Naquele trecho do Evangelho que eu acabei lendo de Lucas, né? Que nós temos que viver cada momento intensamente, né? Ou seja, não adianta a gente querer fazer as coisas, não, amanhã eu faço, postergando as nossas ações, postergando as soluções dos problemas que nós temos. Não, nós temos que viver o momento intensamente. Fazer hoje o que tem que se fazer hoje. Não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, né? Então nós temos que fazer isso. E Joana de Ângeles arremata ainda, né? Cada minuto que passa é o futuro chegando e transformando-se em passado. É um erro considerar que o futuro virá sem planejamento, deixar isso ir acontecendo. E ela diz, né? Temos que estabelecer metas, horários, dessa ordem, registrada no subconsciente, permite o programa que estabelecemos seja realizado. Então, nós temos que fazer, quando nós temos algumas tarefas a executar, nós temos que fazer um planejamento para isso. Nós temos que criar metas. E metas, assim, bem estabelecidas, com um dia marcado, com um horário marcado, e assim a gente vai fazendo as nossas tarefas do dia a dia e vamos seguindo, seguindo em frente, né? Porque sem planejamento não se consegue fazer nada. Nós não podemos fazer que nem aquela música do Zé Pagodinho, né? Deixa a música me levar, né?
deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Porque ali é muito simples, né? A gente vai deixando essa vida me levar e nós não concluímos as nossas tarefas, as principais tarefas, né? E Joana de Anjos reforça, né? À medida que concluímos uma tarefa, outra se apresenta e torna-se possível sua realização. Ou seja, o nosso espírito vai ficando forte. Nós vamos enfrentando as situações, cada uma que vai aparecendo, nós vamos enfrentando e nós vamos fortalecendo o nosso espírito e as nossas convicções, né? E substituindo os vícios que nós temos por virtudes, né? E ela diz ainda, né? Se os compromissos são indefinidos, ou seja, não são programados, né? Os rumos se confundem. Vira uma balbúrdia generalizada. Assim fazemos os mais simples, os mais insignificantes, enquanto os outros são relegados para um oportunamente, que desejamos que nunca chegue, né? Ou seja, quando a gente quando não tem um planejamento, isso é da condição humana. Nós vamos procurar fazer os mais simples, os mais fáceis, e muitas vezes são os mais insignificantes, né? E os outros, os mais difíceis, que requer mais trabalho, nós vamos relegando para uma oportunidade, que muitas vezes ela nem chega ou nós desejamos que ela nem chegue, né? Então, os importantes não são realizados e nos causam instabilidade emocional, a incerteza e preocupações, que é a ansiedade. O nosso querido amigo Chico, né, ele disse, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim, né? Realmente, né? Isso é tudo que Jesus disse, que Joana de Ângeles diz nas suas obras, né? Que nós não podemos reescrever o passado, mas nós podemos descrever o futuro. Ou seja, o que passou, passou, né? Nós não podemos mudar o nosso passado, né? Mas nós podemos aprender com ele. Então, qualquer indivíduo que cometeu erros e problemas no passado, certamente gerou também simpatias e agiu corretamente. Que ninguém tem só valores negativos, tem também valores positivos também. Todos são assim. Se a gente ver a nossa conduta ou a conduta até de uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa ruim. Essa pessoa ruim, ela não é ruim 100% do tempo. Em alguns momentos, ela tem aqueles momentos de bondade, aqueles momentos de lucidez, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer nos exames dos nossos insucessos, uma atitude deve prevalecer, a do auto-perdão. Esse auto-perdão é uma coisa muito, muito importante. Não podemos ficar carregando aquela culpa, né? Sempre nós cometemos um erro e ficar com aquela culpa, carregar pela vida toda. Isso nos faz muito mal. Isso acaba atrasando a nossa evolução espiritual. O que nós temos que fazer é olhar aquela situação que foi cometido o erro, né? Que situação que era aquela? Que grau evolutivo que nós estávamos? Como que nós estávamos com as mensagens de Jesus? Nós tínhamos entendido realmente? Nós tínhamos entendido, nós tínhamos aprendido, né? Ou nós tivemos conhecimento das mensagens de Jesus? Porque se aquele erro que nós cometemos no passado, será que nós cometeríamos hoje? Isso não estou falando só nessa reencarnação, estou falando de reencarnações passadas também, né? Muitas vezes, como já não foi falado, que fica armazenado no nosso subconsciente tudo o que aconteceu nas reencarnações passadas. Então nós temos que ter também esse auto-perdão, analisar por que cometemos aquele erro naquela época, né? Quando a gente analisa a história da humanidade, existiram épocas aí que a barbárie era solta, né? Que era a lei do olho por olho, dente por dente, né? E nós vivemos com certeza nós vivemos naquela época. E também nós somos bárbaros também. Então, se isso está no nosso consciente, nós temos que ter o auto-perdão, porque nós vivemos naquela época. Aquela época era diferente de hoje.
Hoje nós somos mais evoluídos, nós temos mais consciência do que é certo, do que é errado, e nós estamos querendo, nós temos vontade de evoluir e ter um progresso espiritual. Então, o auto-perdão é uma coisa muito importante na nossa vida. E o importante é não repetir o incidente. O importante é aprender com ele. Né? Lição anotada, aprendizagem garantida. E Joana diz, agindo assim, esse comportamento se tornará habitual. Será uma forma do espírito comandar o corpo, controlar nossas reações e automatismos. Heranças da agressividade animal, dos instintos primários, ainda em domínio de nossas ações, eles serão esquecidos, serão substituídos. Ou seja, nós temos que fazer o espírito comandar o nosso corpo, deixarmos de ser tão materialistas. Porque à medida que o espírito evolui, nós vamos querendo mais as coisas espirituais, dando mais valores, né, às coisas espirituais do que às coisas materiais. Né? Bom, então, para tratar desse mal, é necessário conquistar a consciência de que nem tudo está sob o nosso próprio controle, pois para chegarmos ao nível de plena sabedoria de nossas ações e acontecimentos, precisamos ter um grande nível de evolução espiritual. E a evolução espiritual requer saúde espiritual e autoconhecimento. Então podemos notar que o caminho é longo para todos nós, mas um dia chegaremos. Isto é uma certeza absoluta, porque Deus nos criou para irmos enfrentando nossos desafios, adquirir sabedoria e evoluir. Então, é bem isso mesmo, né? Então, nós temos que nos conhecer, fazer o autoconhecimento, e na medida que nós vamos fazendo, vamos pegando esses nossos vícios, esses nossos defeitos, e trabalhando com cada um deles. Né? A hora que você tem raiva, né? Todo mundo passa por esses momentos de raiva, então tenta se controlar. Né? Dá uma respirada. Né? Acho que tudo que a gente vai fazer por impulso, num momento de agressividade, se nós pararmos um pouco e refletirmos, respirarmos, acho que a coisa muda. Né? E se nós tivermos essa vontade. Quantas vezes que já aconteceu, né? De você estar num momento ruim, num momento agressivo, aí você para e fala, não, eu vou fazer uma caminhada antes de tentar resolver essa situação. Então, dá uma caminhada, anda um pouco, e na medida que você vai andando, você vai fazendo aquele exercício, você vai refletindo, você vai meditando, e você conclui que a solução para aquela situação é outra. Você pode fazer uma situação muito diferente. Você agir de uma maneira diferente que você estava pensando em fazer. Então, por isso que você respirar, pensar um pouco antes de tomar uma atitude agressiva, isso aí ajuda muito. Né? No Livro dos Espíritos, na questão 471, está lá escrito assim, a pergunta de Allan Kardec, né? Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? A resposta dos espíritos é quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles tivesses durante o sono. Ou seja, no momento de agressividade, qual que é a vibração que nós estamos? Nós estamos com uma vibração muito baixa. E que tipo de espírito que a gente atrai nesse momento? Nós atraímos nesse momento um espírito de baixa vibração, que ele vai gostar que você está com raiva, que você está agressivo. Né? Por isso que o padrão vibratório, o padrão do nosso pensamento tem que ser sempre o mais alto possível. Aquele ditado, né? Orai e vigiai. Ele vale em qualquer situação. Qualquer situação da nossa vida, nós temos sempre que estar com um pensamento elevado, um pensamento
mais puro possível, para trazer junto de nós aqueles espíritos bons, aqueles espíritos mais puros, aqueles espíritos que só querem o nosso bem. Ok? Naquele livrinho de Conduta Espírita, o Valdo Vieira, né, que psicografou André Luiz, lá está escrito assim: arredar de si qualquer ansiedade no tocante à modificação rápida do ponto de vista dos companheiros. Acho que muita gente fica olhando o seu companheiro qualquer lugar, né? No centro espírita, do trabalho, na família, o vizinho, da escola, né? Então você quer que aquele companheiro, né, aquele seu amigo lá, você fica de olho na evolução dele. Por que ele é assim? Por que ele não melhora? Por que isso aqui? Então, nós temos que tirar essa ansiedade. Não querer modificar o próximo. Nós temos que nos preocupar conosco, com a nossa evolução. Ajudar o próximo, ajudar um filho, ajudar uma esposa, um amigo querido, sim, ajudar sim. Mas não querer interferir na evolução dele. Cada um tem o seu passo, cada um consegue fazer da maneira dele. Temos que dar todo o apoio, temos que ser muito amigo e fraterno com todo mundo. Mas cada um tem o seu caminho, cada um sabe como vai fazer a sua evolução. Em Vinha de Luz, né, pelo Espírito Emmanuel, a ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. E aqui ele diz também, em Vinha de Luz, a sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Ou seja, nós somos donos da nossa obra. Nós vamos nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então nós somos, como diz na Vinha de Luz, né? Nós somos o orientador, nós somos o engenheiro e nós somos o operário. Nós somos o construtor total das nossas obras. Né? Mas como que nós devemos tratar a ansiedade? Esse é um ponto interessante, né? Então, algumas coisas que eu já citei aqui, só vou fazer um resumo, né? Como tratar a ansiedade? Bem, a respiração e meditação. Né? Toda vez que estamos ansiosos, se respirarmos um pouco, contarmos até 10, até 20, até 30, fazermos uma caminhada, sair daquele momento, daquela crise, para refletirmos, né? Ou pararmos um instante e meditarmos, pegarmos uma leitura edificante, certamente nosso padrão vibratório mudará. Né? Outra sugestão, né? Frequentar um grupo espírita. Nesse local é realizado o estudo da doutrina e aplicado o passe espiritual. Ou seja, sempre que a gente frequenta um estudo da doutrina num centro, né, num grupo espírita, sempre ali nós estamos com um padrão vibratório muito alto. Né? E ali estamos sempre rodeados de espíritos bons. Então isso nos ajuda muito na nossa elevação espiritual e apaziguar a nossa ansiedade. Como foi Joana de Anjos disse, né, criar metas pequenas durante o dia. Então nós temos que criar metas para o nosso do dia a dia, para o nosso serviço do dia a dia, para o nosso trabalho do dia a dia e também para a nossa evolução também. Nós temos que ter metas para isso. Né? Pratique exercícios. A liberação de endorfina causa bem-estar e sensação de dever cumprido. Fazendo assim, temos os nervos relaxados. Então, uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta, uma ginástica em casa mesmo, né? Isso tudo aí libera endorfina e nos ajuda, os nervos ficam relaxados com isso. Isso aí todo mundo receita exercício, né? E realmente ele faz muito bem. Se manter em prece, né? Orar e vigiar. É um segredo para ter espírito de luz por perto e auxiliar no nosso equilíbrio espiritual. Isso é líquido e certo. O nosso padrão vibratório é tudo. Né?
É considerada até certo ponto uma reação natural do ser humano, útil para se adaptar e reagir perante situações de medo ou expectativa, a ansiedade torna-se patológica quando atinge um valor extremo, com caráter sistemático e generalizado, em que começa a interferir com o funcionamento saudável da vida do indivíduo. Ou seja, um pouco de ansiedade é bom, até para nos dar um empurrão para a gente ir fazendo as nossas tarefas. Agora, o que ela não pode é fugir do controle, né? Quando aquela ansiedade ela se torna generalizada, aí é uma questão patológica, aí é uma doença. Então, aí, de repente, até tem que procurar uma ajuda médica, um psicólogo, um psiquiatra, para nos ajudar, nos orientar a caminharmos direitinho, ok? Sem ter essas crises de ansiedade. Eu queria finalizar aqui esse nosso bate-papo aí com uma frase que eu vi na internet de uma psiquiatra, que é a Ivana Mara, né? Ansiedade é crise do desejo. Temos expectativas demais. Então, vou repetir. Essa Ivana, ela trabalha ela faz um trabalho voluntário também junto dos animais também, de resgate, de ajuda. Então, é uma pessoa muito, muito, muito simpática, muito querida, né? Então, vou repetir. Ansiedade é crise do desejo. Temos expectativas demais. Então, nós temos que controlar os nossos desejos, né? Ainda mais hoje com essa mídia toda, né? Compre uma camisa nova, compre um carro novo, compre isso, compre aquilo. Muitas vezes a gente acaba nos controlando. Então, nós temos que abaixar um pouco a bola, né? E esses desejos, também esses desejos materiais, né? Será que precisamos mesmo? Antes de querer realizar uma compra, vamos perguntar 2, 3 vezes, será que eu preciso disso mesmo? De repente eu não preciso, né? Então, se a gente começar a controlar os nossos desejos, principalmente os materiais, né? As expectativas também diminuem também. E as nossas ansiedades também diminuem bastante. Bem, eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade e vamos encerrar com uma oração. Pedindo para o nosso Mestre Jesus, nosso Mestre e Guia, e queremos agradecer a Ele mais uma vez a oportunidade de aprendizado que nos foi concedido hoje. Mestre, nos guie no caminho da fé, da virtude, da gratidão, e nos ajude a entender e praticar seus ensinamentos sobre a lei de Deus. Mestre, queremos agradecer também a oportunidade desta reencarnação, onde estamos tendo novas oportunidades de regeneração e subir mais um degrau na escala da evolução espiritual. Obrigado, Mestre, por ter me feito encontrar o Espiritismo, onde encontro respostas, fé e esperança. Obrigado pela natureza exuberante, que tanto amo e aprecio. Peço, Pai, que nos ilumine o caminho e nos abençoe sempre. Que assim seja.